Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse assunto ele é muito comum na escola. Talvez você, pai, mãe ou responsável, já tenha ouvido falar dele nas reuniões de pais e mestres, né? Porém, existem algumas coisas que eu gostaria de levantar, pontuar para vocês. Às vezes existe assim uma aflição, uma angústia em relação a isso, quando se vê que a criança ela é um pouco mais agitada, vamos usar esse termo. Aí já se entende, nossa, ele deve ter TDAH. Gente, vamos pensar o seguinte, toda criança ela tem uma energia a mais que nós adultos já não temos mais, né? Então a gente vê a criança correndo para lá e para cá, vê a criança fazendo alguma atividade mais ativa, a gente acha que, nossa, né, meu filho deve ser hiperativo. Não vamos por esse lado. Vamos deixar rótulos de lado, né? Talvez o medo que você tenha de seu filho ter algum problema faça com que você o rotule antes realmente de se ter certeza de alguma coisa. Então vamos entender, uma criança normal, né, usar esse termo, é uma criança super ativa, uma criança que brinca, uma criança que tem muita energia e que ela quer e precisa gastar essa energia. Então você vai chegar do trabalho cansada, tá lá fazendo sua janta, fazendo algum afazer e a sua criança correndo para lá e para cá na casa, chutando uma bola, pegando uma boneca, querendo brincar de alguma atividade que ela tem o hábito. E você acha que, nossa, para menina, não sei o que, ai, por que isso, por que aquilo? A criança ela não tem um relógio para dizer, bom, agora eu não posso brincar porque minha mãe e meu pai chegou cansado. Agora eu não posso brincar, já deu o horário. Não, ela quer brincar, né? E às vezes tem criança que brinca até a hora de dormir, né? Aí você tem que dar um banhinho nele antes de dormir, porque tá todo suado, cansadinho para conseguir dormir. Então, assim, existe uma normalidade dentro da atividade e existe um exagero, uma atitude da criança até exacerbada. O que você tem que observar? O que está dentro do normal e o que está dentro do patológico. Então, vá rotulando seu filho simplesmente porque ele é uma criança agitada, ela é uma criança agitada. Ele é TDAH. Não. O TDAH ele se manifesta em questões de atenção, foco. Então, na tenridade, no início, é mais difícil de você identificar esse TDAH, até porque a criança ela está em desenvolvimento, em descoberta, né? Então, a criança nos primeiros anos de vida, ela está descobrindo as coisas. Então, é aquela curiosidade, ela pega uma caneta, mãe, o que é isso? Pai, o que é isso? Vó, o que é isso? Então, ela está querendo dar nome às coisas, né? Porque para ela, naquele momento, as coisas são apenas coisas, e ela quer dar nome, ela quer entender o que é o quê. Né? Então, se o pai, o avô, a avó, a mãe está fazendo alguma atividade, ela está perguntando, e ele está perguntando o que é isso, o que é aquilo. Isso é conhecimento, isso é conhecer o mundo. E a gente, adulto, a gente precisa ter um pouco de paciência, vamos dizer assim, de longanimidade e entender que, não me custa explicar, um dia fui eu que perguntei, né? Isso aqui é uma caneta, isso aqui é uma borracha, isso aqui é um talher, isso aqui é um martelo. E eles às vezes vão até perguntar, mas para que serve? Né? Também não custa falar, tá? Porque você, adulto, você é a pessoa que realmente vai ensinar as coisas do mundo para essa criança. Não pense que é só lá o professor. Lá na escola o professor também vai ensinar algumas coisas, mas a dedicação do professor é em outro segmento, né? Em formar esse cidadão em um profissional. Então, isso começa lá no pré, né? Que o professor do pré já está formando um profissional, porque ele começa ali a estrutura, o fundamental, né, é ensinado na tenra infância, né? E sem esse ensino fundamental, ou seja, que dá fundamento a toda a estrutura escolar dessa criança, ela é colocada lá bem novinho. Isso vai ser levado até, né, a sua graduação, sua pós-graduação, se ele fizer um nível universitário. Então, sempre nós vamos dar valor a esse ensino do professor, mas entendendo que o ensino do professor tem um outro segmento. Agora, o conhecer coisas, nós vamos começar a ensinar em casa, que a curiosidade da criança começa em casa, né? Os primeiros passos da criança não é em casa com os responsáveis? Exatamente. Então, a gente não pode
rotular a criança como um TDAH só porque ela é uma criança ativa, uma criança que a gente costuma chamar de esperta, né? Corre para todo lado, conversa, fala, se expressa. A gente precisa entender e olhar para a família e entender que na família tem pessoas que também têm essa atividade assim exacerbada, que às vezes fala demais, que às vezes gesticula demais, que às vezes interroga demais até quando adulto, né? Então, não vamos intitular a criança sem ter um diagnóstico, sem ter uma certeza, ou pelo menos uma dúvida plausível. Na escola, né, como que o professor, o monitor começa a identificar sinais de TDAH? Quando a criança ela é muito distraída, ela é muito desfocada. Mas, gente, também não é uma distração aleatória, entende? Isso é interessante buscar ajuda até de um profissional para identificar isso. Por quê? O professor, a gente considera ele ali com 40 ou 50 alunos em sala de aula e que ele não tem como, nem tempo para dedicar uma atenção específica para A, B ou C. Então ele tem um conhecimento prévio, né, de alguns sintomas, algumas coisas que ele consegue olhar para o aluno e identificar como um possível TDAH, mas ele não consegue dar esse diagnóstico, até porque essa não é a função dele, ele está ali para ensinar as matérias didáticas da escola. Mas ele começa a perceber que o seu filho é uma criança que fica muito desfocada. Por exemplo, várias vezes na aula, a professora olha e esse aluno está longe do mundo. Porém, existem duas coisas que eu quero pontuar aqui, nessa questão de não estar focado. Talvez a criança esteja sofrendo alguma situação em casa, né, bastante traumática, e que a gente acha que a criança não está nem aí, que a criança não está percebendo, e a criança está sentindo e percebendo todo o ambiente conflituoso de casa, e isso a está deixando desfocada. Talvez ela tenha até medo de retornar para essa casa, se ela viver num ambiente violento, ela tem medo de voltar para essa casa. Talvez ela está na escola pensando, nossa, a hora que acabar a aula eu vou ter que voltar lá, ver meus pais brigando, ou os responsáveis por mim brigando, ou meu irmão brigando, e ela fica longe. Isso não significa que ela seja um TDAH, ok? Agora, uma outra situação é a criança que o professor está dando aula e ele está olhando para a lousa, né, para o quadro, e de repente, do nada, ele para e começa a olhar um mosquito que passou, ou ele começa a olhar, a criança ao lado, ela faz um sinal ou um barulhinho com caneta e já é o suficiente para ela, e aí não volta a atenção para o professor. Então isso pode ser um sinal de transtorno de déficit de atenção, ok? Porque ele tira a atenção muito fácil do que o professor está ensinando e desfoca para um outro assunto, para uma outra direção, e ali fica. E aí, como que a gente faz? O professor normalmente fulano, olha aqui, né? Eu soube de situações, né? Tive pacientes com essa situação, com esse problema na escola, e que eu gostaria de pedir aos professores que se atentem a não praticar esse ato. Um adolescente que os pais me procuraram, né, com a desconfiança de uma possível TDAH, e onde a gente ia efetuar alguns testes para isso, né, para confirmar ou não essa queixa. E o que o paciente me relatava era assim, olha, eu estou em sala de aula, tal, e de repente eu me desfoco, eu perco a atenção, e aí dificilmente eu volto. E o professor ainda de costa, né, provavelmente percebe, né, o aluno olhando para a janela, e ao invés dele chamar esse aluno, talvez até pelo nome, viu, fulano, você pegou? Você consegue me reproduzir o que eu falei? De uma forma mais, assim, vamos dizer assim, carinhosa, de uma forma mais atenta, atenciosa. E ao contrário disso, o professor gritava, ô fulano, volta de Marte, que a Terra ainda é aqui. Então, o aluno, ele já tem um problema. E ele sabe disso. Ele sabe que ele não consegue ser atento igual ao colega do lado.
Ele sabe que ele tem uma dificuldade maior em aprender o conteúdo e estudar para a prova e ainda passa por esse constrangimento em sala de aula. Então eu faço um apelo para você, educador, não haja dessa maneira, né? Porque ele não está fazendo de propósito. Talvez você esteja levando para o lado pessoal, entendendo, ele não gosta de mim enquanto professor. Nada a ver. Existem algumas matérias, sim, educacionais, todo mundo, ninguém aqui é santo, perfeito, que a gente não tem afinidade. Que a gente está na sala de aula e realmente torcendo para que aquela aula acabe, né? Alguma matéria que a gente não goste, não gosta parece que o conteúdo não nos é chamativo, mas você está ali, né, na sua grade curricular, você é obrigado a estar em aula, é obrigado a fazer uma prova e é obrigado a tirar nota. Agora, existe a questão, aí é que eu levanto sempre essa questão para os educadores, é que é só na minha aula, ou se eu conversar com os demais professores, eles vão falar, não, na minha também ele é assim, ela é assim. E esse adolescente me relatou que não era só com ele que esse educador agia dessa forma. Tinha uma colega de classe que também tinha sintomas parecidos com o dele, ele relatava, e que a professora agia da mesma forma. Ele falou, olha, eu ainda passo vergonha em sala de aula. Então veja, né, o chamado bullying, né, o que a gente acha que não é... mas é o professor, ele quis só trazer o adolescente para o mundo. Não, gente, é constrangedor, né? Chama, se você está percebendo que é sempre na sua aula, chama, vamos conversar, né? Percebo que a minha aula é minha matéria, que é chata, o jeito que eu dou aula que é chato, é difícil, né, fazer essa pergunta. Porque a gente quer agradar sempre, a gente quer ser o top de tudo nas nossas profissões, mas tem pessoas que não estão concordando. E tem pessoas que estão sofrendo de déficit de atenção, ok? Então, você iria ser mais ajudador se você conseguisse manejar isso melhor. Se é difícil para você falar com o aluno, se aproximar desse aluno, querer entender o lado do aluno, então você precisa procurar ajuda psicológica para que você entenda os seus conflitos, qual a dificuldade que você tem e encarar os seus alunos, os seus educandos, né? Porque aí vocês conseguem estar em harmonia. Mas voltando ao TDAH, então o professor ele consegue, né, perceber esses sintomas em sala de aula e ele chama os pais, olha, percebo que ele tem aí uma certa dificuldade, aconselho vocês a procurar um profissional da área. E aí os pais ou os responsáveis, eles vão estar indo, né, a um psicopedagogo, a um psicólogo que atenda essa demanda de TDAH para fazer os testes devidos e assim ter um diagnóstico para isso. Um diagnóstico afirmativo ou negativo, mas pelo menos vocês vão saber como lidar. O transtorno de déficit de atenção, como todo transtorno, ele não tem cura, ele tem controle. Alguns medicamentos psicotrópicos, né, incluindo a Ritalina, são usados para que a pessoa que tenha esse transtorno possa, né, ter o foco para estudar, para fazer suas provas e ter um dinamismo nas suas matérias. A pessoa que sofre de TDAH, ela não consegue lidar muito bem com teoria. Então, todas as matérias educacionais que ela tiver teoria, ela vai ficar simplesmente desligada. Quando você coloca esse aluno para fazer atividade prática, ele se supera. Ele vai se dar muito melhor que os outros que não têm TDAH. Então, veja que tem lado positivo aí. Nem toda pessoa que tem déficit de atenção, ela é hiperativa. Então, às vezes, uma criança calada em sala de aula, ela é mais difícil do professor apontar como sendo uma criança com transtorno de déficit de atenção. Porque se relacionou muito ao déficit de atenção com a hiperatividade, aquele aluno que não para, que conversa o tempo todo, que puxa a carteira do coleguinha quando está ali para fazer uma graça. Então, o que não é hiperativo, ele acaba ficando, como a gente pode dizer, desconhecido ali. O professor não dá muita atenção, ele acha só que é a criança que não está pegando a matéria. Mas não, é outra criança. Se você, professor, percebe que aquela criança é uma criança tranquila, tal, mas ela não consegue bem na matéria, ela não consegue bem na sua matéria, conversa com os outros professores, não está indo bem nas outras também, mas aí você percebe, você que tem atividade prática, mas na atividade prática vai super bem, então ela é uma possível
pessoa com transtorno de déficit de atenção, mas não é um hiperativo. Como que a gente sabe que ela é um hiperativo? Normalmente na escola, o professor, né, o educador, ele consegue olhar naquela coisa de estar muito agitado em sala de aula, conversa demais, corre muito, fala com os alunos, com os coleguinhas próximos assim, demasiado, é aquela criança, como eu citei agora há pouco, que puxa a cadeira para o outro cair, ou que faz alguma brincadeira, ou seja, ela não para. E quando adulto, essa pessoa ela vai ser uma pessoa agitada também, vai mostrar traços de ansiedade, né? Aquela pessoa que está parada, mas os pés estão mexendo, as pernas estão balançando, mexendo com os pés e tal. A ansiedade, como dizia Freud, né? Cala-se a boca e falam-se as pontas dos dedos. Então a pessoa está falando o tempo todo uma linguagem corporal. E essa hiperatividade no adulto, ela também se manifesta num termo de agressividade. Mas essa agressividade, ela não é uma questão assim de bater no outro, uma agressividade física. Não, é uma agressividade de fala. A gente costuma brincar que é como se... Quem não tem TDAH tem um botãozinho de desliga quando vai ofender as pessoas. Então você tá chateado, tá bravo com a pessoa, você vai pensar, poxa, mas se eu falar isso, ela vai ficar chateada. Se eu falar isso, eu vou ofender. Então eu freio, né? Aperto o botãozinho vermelho e paro por ali. A pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando ela tem isso em nível alto, em grau maior, o que acontece? Ela ofende a pessoa, ela humilha a pessoa, ela fala coisas irreais sobre a pessoa, que ela está ciente que não é realidade, ela sabe que o que ela está falando é exagero, porém ela fala, porque para ela precisa ofender o outro. Essa irritabilidade, ela é tão exacerbada que ela precisa ofender o outro. E ela consegue ofender o outro. O outro fica chateado. Por quê? Porque mexe com uma situação tipo, eu não sou isso aí. Né? Ou a pessoa que não sabe lidar, assim, ela vai falar, nossa, será que eu sou tudo isso? Então, ela pensa isso de mim mesmo, por isso que agora na hora da raiva ela tá falando, e depois a pessoa até, a ficha cai, né, que a gente fala, a ficha cai, e a pessoa fala, nossa, você me desculpa, me perdoa, não queria ter falado daquilo, não é isso que eu penso de você, blá, 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 e só que já saiu, entendeu? Então não tem, a palavra quando ela é lançada, ela não volta. Né? Não tem como, sei lá, apagar do coração da pessoa que a pessoa ouviu. Então, o hiperativo, ele tem isso, a impulsividade dele a falar o que pensa e o que não pensa, mas ele precisa soltar uma raiva no outro, é muito grande. Né? Então, ele não tem esse controle. Então, esse controle, por si só, ele não consegue. Ele tem que buscar uma medicação, né, para estar no controle dessa impulsividade. Então, na vida adulta, né, na vida adolescente, adulta, junta-se tudo, né, junta-se esse fato de a pessoa ter o transtorno e a pessoa ela ser hiperativa, e essa hiperatividade ela ser exacerbada com agressividade e impulsividade. Então é onde a pessoa fala sem pensar, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Então o TDAH ele é hereditário, então alguém antes do seu filho tem esse transtorno também na família, pode ser você mesmo, o pai, ou a mãe, ou um irmão, ou um tio, ou o avô, a avó. Isso vem, né, de outras gerações. E ele a maioria é identificado realmente quando a criança está na escola, porque começa a afetar a vida educacional dela, né? A vida escolar dela. Em casa, às vezes a gente passa despercebido, exatamente porque pai e mãe ficam muito tempo na rua, no trabalho. Quando chega em casa, aquele período, vamos dizer assim, entre 6 e 10 horas da noite, que é o período que os pais responsáveis chegam em casa e estão com essa criança, então eles só estão achando que a criança é hiperativa ou que quer chamar atenção. Às vezes os pais falam assim, ele é assim porque quer chamar a nossa atenção. Não necessariamente, entendeu? E ele consegue chamar atenção, mas não era esse o objetivo dele, ele simplesmente não se contém mesmo. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, pais,
responsáveis e educadores é não rotularem no primeiro momento, né? Mas observarem com o tempo. Não é só uma questão da criança estar correndo pela casa que ela é um TDAH, né? Vamos deixar os rótulos de lado, vamos buscar realmente a orientação correta, para que, se for o caso, né, ele realmente foi constatado com TDAH, você vai procurar um profissional que possa aí entrar com medicação e poder regular isso, né? Porque a gente conhece profissionais médicos que eram TDAH, que tomam medicação e que estão aí na medicina há muito tempo. Então, a gente tem que encontrar o problema e resolvê-lo, né? Não só intitular, dar nome, essa criança é isso, aquilo outro, sendo que a gente pode procurar a ajuda de um profissional para que essa criança possa ter uma vida perto do normal, né? Por que perto? Porque a partir do momento que ela tem que tomar um medicamento para regular, né, ela está perto da normalidade. Se ela deixar de tomar esse remédio, vai voltar esses sintomas, vamos chamá-los assim, né? Então, assim, sempre lembrando, né, nem toda falta de foco na sua sala de aula é referente ao TDAH. A criança pode estar passando por um problema em casa, a criança pode não estar gostando do conteúdo da aula, a criança pode não estar gostando da didática da aula e a criança pode ter um TDAH. Então, são várias possibilidades que a gente não pode rotular para uma coisa só. Já chegou para mim, para outros colegas da profissão, crianças encaminhadas com, ele tem um TDAH, crianças às vezes com 4 a 5 anos, quando você vai procurar, você consegue entender que não é isso que está acontecendo lá na criança, com a criança. O que está acontecendo é um problema da família em si, mas que veio rotulado. Já aconteceu com um adolescente, entendeu? Um adolescente, um caso que às vezes aconteceu da mãe já tá achando um monte de coisa. Ele é rebelde, ele deve estar usando alguma substância. Ele isso, aquilo outro. Quando a gente foi ver, toda aquela queixa dela, né, associada com o que o paciente trouxe para a gente gente conseguiu, começamos a entender, existe aqui uma possibilidade de um transtorno de déficit de atenção. Aí a gente foi buscar em testes psicológicos e confirmou-se. É interessante lembrar também que existem níveis leve, moderado e grave de transtorno de déficit de atenção. Então, não é uma coisa também que, não dá para se viver em sociedade, ele vai prejudicar a vida toda dele, não é assim. Como eu disse, conheço profissionais da área da saúde que têm TDAH e que estão atuando muito bem, obrigada, porque na teoria é que eles sofrem, porque eles não conseguem focar. A gente que não tem esse problema, já às vezes a gente está com uma leitura, eu sempre costumo dizer, a gente consegue ler um texto 40 minutos. A partir desse momento, nosso cérebro começa a vagar, porque é o tempo que ele tem para concentrar, ele precisa dar uma descansada. Qual que é a melhor escolha? Levanta, toma uma água, come alguma coisa e, de preferência, pegar até um outro texto que não tem nada a ver com o primeiro assunto que a gente estava lendo, porque aí o foco vai voltar, você vai ter melhor aproveitamento que você pegar um livro e querer ler, né? É diferente de um livro de conto, um livro de fantasia, que a pessoa entra na história e vai. Quando você está lendo uma matéria didática para a escola, para a faculdade, para a graduação, pós-graduação, que seja, é mais difícil, porque você já tem um certo compromisso em ter que aprender aquilo. Então, o seu cérebro já está te exigindo um pouco mais do que simplesmente você está lendo por ler, né? Eu vi muito isso depois que eu concluí a graduação, que antes era, você tem que ler, você tem que saber, você tem que entender, você tem que mostrar lá na prova que você sabe. Depois disso, depois que acabei a graduação, eu pegava livros que vou ler, é uma coisa assim, que aquilo que era muito difícil de entender antes, agora fica muito claro. Por quê? Porque eu não tenho uma exigência, uma cobrança interna de eu tenho que, né? Então, eu tenho uma leveza melhor. Então, a gente já tem uma dificuldade quando você está lendo para um determinado assunto, quando está se estudando para alguma determinada prova, concurso, que seja, né? Existe uma exigência, uma cobrança, e a gente divaga, né? Agora você imagina uma pessoa que tem o TDAH, ela não consegue focar em 10 minutos de uma leitura, além de ela não focar, ela não consegue reter a informação, então é uma dificuldade grande. Então aí, por isso que é interessante buscar para ter certeza, vamos dizer assim, tá? Sem rotular, tá
bom? Você que acabou de chegar no canal, clica no sininho para vir todas as notificações dos novos vídeos que nós estaremos lançando. Se inscreve aqui no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo que bastante gente precisa dessa informação. Um beijão e até o próximo vídeo.